A paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 13. O título do capítulo é Aminon ama Tamar e comete o incesto. E os assuntos do vídeo de hoje são desejos profanos, incesto, vingança e más notícias. Então o Davi que ele vai receber más notícias neste capítulo. E a gente vai aprender como lidar, como reagir nessas situações. Amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Então aqui ele sentiu um desejo profano, um amor, um desejo pela sua própria irmã. Ele queria cometer um incesto, né? E parecia muito dificultoso para ele, porque ele sabia que perante Deus isso aqui era um pecado gravíssimo, né? Só que ele sentiu esse desejo. Aqui está escrito amor na palavra, né? Na Bíblia. Só que a gente vai perceber, conforme a gente vai fazendo a leitura deste capítulo, que não era amor, era apenas um desejo. E as pessoas confundem muito amor com paixão, com desejos. As pessoas querem apenas satisfazer a sua própria carne, né? Isso é muito diferente do que o amor, né? O amor na Bíblia é bem diferente. O amor é sacrifício, tudo suporta, né? Tem paciência. O amor, você se entrega a uma pessoa. Você quer viver o resto da sua vida com ela, né? A gente vai perceber que o Aminon, ele só queria ter uma noite com ela, né? Só queria usar a irmã do Absalão. Verso 3. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Genadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Genadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu, de manhã, em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então aqui o Aminon, ele confessou o seu desejo para o seu amigo, porque o Genadab percebeu que ele não estava bem, que ele estava emagrecendo, e ele perguntou, e o Aminon abriu seu coração para o seu amigo, querendo uma dica, alguma coisa que pudesse o ajudar a conseguir concluir o seu objetivo de ter uma noite com a Tamar, né? De como estar próximo de Tamar. E aqui o Jonadab vai dar uma dica para ele, né? Vamos ver aqui o que ele vai falar. Verso 5. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. E deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de meus olhos, para que eu coma de sua mão. Então só aqui o Aminon já cometeu vários pecados contra o nosso Deus, né? Mentira, né? Na palavra de Deus, os 10 mandamentos, a gente não deve mentir. Ele está mentindo pro próprio pai, ou seja, ele não está honrando pai e mãe, que é um dos mandamentos também, né? E depois ainda vai cometer o incesto, que pela lei de Moisés não se deveria acontecer, né? Eu já fiz vários vídeos disso sobre lá em Levítico, lá em Êxodo, por que não devemos fazer o incesto, né? Tem muito a ver com a genética, porque pode nascer crianças com uma deficiência. Então por isso que nosso Deus proibiu, tá bom? Nosso Deus sabe todas as coisas, tá certo? Aqui, verso 7. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e fazê-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a sertã, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então ele queria ficar sozinho com Tamar, né? Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida, a câmera, e comei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmera. A gente vê que a Tamar é aquela filha obediente. O Davi pediu para ela ajudar o seu irmão. Ela foi com toda a boa intenção, né? Nunca que ela imaginou que isso aconteceria, né? Então, isso aqui foi terrível, esse pecado que ele cometeu, né? Ele tirou a inocência de uma pessoa. Ela estava se guardando, ela estava pura.
esperando o homem. Ela queria se casar, ser uma mulher honrada, né? Santa Deus, como era o costume daquela época, né? E como deveria ser hoje também. Só que infelizmente, por causa dos filmes, das mídias, das músicas, hoje é difícil achar uma mulher que se casa pura, né? Inocente. Porque hoje a mulher não se valoriza mais, né? Aqui a Tamar ela se valorizava. E ela vai ficar muito triste com o que o Aminon vai fazer com ela aqui, ó. Verso 11. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Então ela sabia que o que ele estava fazendo era loucura e que ia ter consequências, né? Que o pecado tem consequência. Então a Tamar ela era uma mulher sábia. Ela estava se guardando em pureza, ela queria seguir a Deus certinho. Ela queria honrar o pai e a mãe dela, tendo um casamento honrado, santo a Deus. Mas aqui, por causa de um homem irresponsável que não teme a Deus, ela perdeu sua pureza e foi muito prejudicada aqui, né? Verso 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Então aqui ela ainda deu uma sugestão. Olha, se você pedir ao nosso pai, quem sabe ele deixa, né? Mas não faz essa loucura, não me obriga a fazer isso com você, pelo amor de Deus, né? Então ela estava criando aqui um escape, ela queria fugir dessa situação. E ela sugeriu que ele pedisse ao pai, né? Mas provavelmente o Davi não ia deixar, né? Porque se ele fosse obediente a Deus, ele teria que proibir isso, né? Tanto que o Davi, depois que ele receber a notícia, ele vai ficar muito irado. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Aqui, ó, verso 14. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ele teve o que ele queria. Ele só tinha o desejo por ela. Após que ele usou dela e tirou a pureza dela, ele a mandou embora. Então ele humilhou-a, né? Então tem muitos homens que tratam as mulheres dessa maneira, que eles olham para ela como objeto de conquista. E após conquistar, eles descartam, né? Como se fosse um objeto. E não é assim. Não é assim que Deus se agrada. Deus quer que você tenha uma responsabilidade. Se você está buscando ter um relacionamento com uma mulher, você conquistou-a, você tem que levar isso até o fim da sua vida. Seja responsável, seja um homem honrado, como Cristo. Ele deu sua vida pela sua igreja, pela sua noiva, Santa Deus. E ele tem um compromisso com a sua noiva até o fim, né? Ele fez uma aliança, fez uma nova aliança com a igreja, Santa Jesus Cristo. Então, Deus leva muito a sério essa questão de honra e de aliança, tá certo? Então, se você é um homem ou uma mulher de Deus, vocês têm que levar a sério os compromissos. Se você se entregou a uma pessoa, se você se declarou para uma pessoa, leve isso até o final da sua vida, porque você fez uma aliança com ela, tá certo? Da mesma forma que quando você se batizou, você fez uma aliança com Deus. E esse batismo, essa aliança, é para sempre. Não pode ser quebrada, tá bom? Então vamos tomar cuidado, tá certo? Verso 16. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Então esse verso 16 aqui, ficou claro que ela estava humilhada. Ela não gostou do que ele fez com ela, de ter forçado ela a ter uma relação com ele. Mas pior do que isso, foi ele ter a rejeitado e mandado embora. Porque se os dois enfrentassem os problemas juntos, ia ser mais fácil. Mas não, ele deixou ela sozinha com a vergonha dela. Então, ela se sentiu humilhada e sozinha, com um problema enorme, né? Ela perdeu a honra dela, santo Deus. E como que ela ia dar essa notícia? Como que ela ia falar, né? Se ele tivesse sido homem de verdade valoroso aqui, se ele amasse ela de verdade, os dois enfrentariam esse problema juntos e iam falar pro Davi: olha, pai, eu amo ela, eu quero ela pra mim, eu quero me casar com ela, eu quero ter uma responsabilidade com ela. E mesmo sendo pecado, isso teria sido menos feio, né? Só que não, ele deixou pior ainda. Cometeu o pecado e ainda deixou a situação pior ainda, né? Verso 17. E chamou a seu moço que a servia e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. Olha, expulsou ela como se fosse um lixo, né? Santa Deus. Então, Deus tem misericórdia, né? Deus vê todas essas coisas, né? E o Aminon vai sofrer muito por isso. Deus é amor, mas também é justiça, tá certo? Deus tá vendo, né? Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa escolhe fazer o mal. Deus não impede a pessoa de fazer o mal, só que a pessoa vai colher do mal que ela plantou, né? Aqui é o verso 18. E trazia ela uma roupa de muitas cores,
porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas, e seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. Santo é Deus. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Então aqui o Absalão, do jeito dele, tentou falar com a irmã dele assim, né? Olha, você falou que o Aminon teve com você, não se deixa abalar por isso, finge que não aconteceu nada, que eu vou resolver. Então o Absalão aqui, ele puxou a responsabilidade para ele, né? Que não era para ela buscar vingança, que não era para ela buscar nada, que era para ela esquecer esse assunto, que agora o Absalão ia resolver isso, né? Verso 21. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Santo é Deus. Só que o Davi ele ficou irado, mas a gente não vai ver aqui que ele não tomou nenhuma providência, não tem nenhuma conversa dele aqui com Aminon, né? Pelo menos não ficou registrado, né? Então a gente vê como o Davi ele era um ótimo guerreiro, mas como pai de família e como marido, a gente já viu em capítulos anteriores que ele está deixando muito a desejar, né? Ele não é um exemplo pra gente não, tá bom? Ele é um exemplo de guerreiro e de fé, só que de líder familiar, ele deixa muito a desejar, tá bom? Verso 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar sua irmã. Então o Absalão guardou isso no coração e não ficou saindo falando pra ninguém. Porque se ele começasse a falar mal do seu irmão, todos iam desconfiar que ele estava tramando alguma coisa, né? Ele ficou quietinho, guardando e planejando o dia que ele teria sua vingança. Verso 23. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Belazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Então é só, ele guardou isso por 2 anos. Santa Deus, então toda a raiva que você sente, toda a frustração, não acumule no seu coração, não guarde isso, pelo amor de Deus, porque isso vai virar uma tragédia, da mesma forma que aconteceu com Absalão aqui e com Aminon, tá bom? Por mais que o que o Aminon fez foi terrível, né? A vingança, na Bíblia está escrito que a vingança é do Senhor. Nós não podemos fazer vingança com nossas próprias mãos, tá bom? Que entrega isso para Jesus Cristo, perdoa essa pessoa, porque perdoar é divino, tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, nós devemos perdoar. Então, entrega. Tá nervoso com alguém, tá irritado, não toma nenhuma decisão com isso e não acumula, não deixa isso no teu coração, porque isso vai acumulando, você vai ficando cada dia mais nervoso, e um dia isso você vai estourar e vai fazer uma besteira, que nem o Absalão fez aqui. Verso 24. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E insistiu com ele, porém, ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: Para que iria contigo? E, insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, e quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Fere Aminon, então o matareis, não temais, porventura, não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Então aqui ele planejou que quando ele desse a ordem era para eliminar o Aminon, né? E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Então após a morte do Aminon, os outros irmãos do Absalão ficaram com medo, né, e fugiram, né? E olha só o que vai acontecer, olha só como é que a notícia vai chegar lá pro Davi. Santa Deus, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Cada um vai contando uma coisa e chega o assunto totalmente diferente, né? Então, quando você recebe uma notícia ruim, primeiro verifica os fatos, vê se realmente é aquilo que aconteceu. E quando você receber a notícia, entrega para o Senhor. E fala: Senhor, aconteceu isso comigo, consola meu coração com o teu Espírito Santo Consolador, né? E você vai ter mais força, porque sozinho a dor é terrível, né? Mas pelo Espírito Santo Consolador, nós temos força para seguir em frente e tomarmos as decisões melhores, né? Mas se a gente se entregar ao desespero, se você receber uma notícia ruim e você se entregar ao medo, à tristeza, é perigoso você pegar uma depressão, é perigoso você cometer alguma besteira contra a sua própria vida, né? Então vamos tomar cuidado com isso, orar e vigiar, e
procure primeiro saber se a informação é verdadeira e se prepare sempre com o Espírito Santo esteja cheio do amor e da esperança de Deus para que o Espírito Santo possa te consolar nos momentos mais difíceis, amém? Que é o verso 30. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova de Davi, de que se dizia, olha só como a notícia chega rápido, né? Antes dos filhos do Davi chegarem no palácio, a notícia que o Aminon morreu já chegou para ele, né? Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Olha só como a notícia chegou para Davi. Apenas o Aminon morreu, os outros filhos dele fugiram. Só que a notícia chegou que todos os filhos deles morreram. Imagina o Davi recebendo essa notícia. Foi igual o Jó, né? Que Jó perdeu tudo, recebeu as notícias tudo de uma vez, né? Então aqui o Davi ficou sem chão, caiu, ficou em tristeza, ficou desesperado. Imagina perder todos os filhos de uma vez, né? Aí, verso 31. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Santo Deus, olha só, esse Jonadab é uma pessoa que não é de confiança, né? Ele deu a dica pro Aminon ter a relação com a Tamar, né? Então ele induziu o Aminon a continuar com seus desejos, concluir o seu pecado. E agora que ele já morreu, ele vai dar um de bonzinho pro Davi e dar a notícia assim: não, fica tranquilo, rei, fica tranquilo, Davi, que somente morreu o Aminon, porque o Absalão ele estava planejando matar ele desde que ele fez aquilo com o Absalão, né? Santo Deus. Então, além de fazer o Aminon pecar, ele ainda fez uma fofoca que o Absalão estava planejando fazer isso faz tempo, né? Olha só, é uma pessoa que não é de confiança, né? Você conhece alguém assim, se afasta de gente assim, tá bom? Verso 33. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Então ele fazendo moral com o Davi: ó, seus filhos chegou, viu? Não te avisei, fica tranquilo, Davi, né? Dando a de bonzinho pro Davi para ganhar uma moral lá com ele, né? Verso 36. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei a todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amnur, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali 3 anos. Então o Davi ficou com dó do Absalão. A gente ama nossos filhos, não importa o que eles façam, a gente vai amar. Só que a gente não pode ter dó quando eles fazem coisas erradas. Tem que ter punição. O Davi tinha que ter ido lá, ele tinha autoridade de pegar o seu exército, levar lá, chamar Absalão. Olha, Absalão, o que você fez com o seu irmão, você vai ter que fazer. Foi muito errado. E dar uma punição para Absalão. Mas não, ele deixou quieto, deixou ele lá planejando coisas ruins. E ele vai colher isso aí, né? O Davi vai cumprir a profecia que o nosso Deus trouxe através do Natan, que a espada dentro da sua casa nunca ia deixar o Davi em paz, né? E assim vai acontecer. Verso 38. E assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Então, sim, o que o Davi fez assim, de perdoar o Absalão, de se consolar, é bíblico. Nós temos que perdoar. Jesus Cristo ensinou que a gente tem que perdoar. Só que a gente não pode passar a mão na cabeça quando nossa família, nossos filhos fazem algo de errado. Tem que ter punição, tem que ter uma conversa, tem que fazer a pessoa entender que o que ela fez foi muito errado e que ela tem que fazer algo para que Deus perdoe ele, né? Então era para ele ter chamado Absalão para fazer um jejum, buscando arrependimento, né? Mas não, deixou quieto essa situação, né? E não pode. Uma coisinha errada, pequenininha, que você encobre, depois, com o tempo, ela vira uma coisa grande que você não consegue lidar. E vai acontecer isso na vida do Davi, né? Então esse é o estudo do capítulo de hoje.
Então, eu espero que na família de vocês possam estar sempre presentes na vida de seus filhos, observando o que eles estão vendo, a personalidade de cada um. Se o Davi tivesse passado mais tempo com seu filho, percebido, se ele tivesse uma relação mais próxima com seu filho tivesse se abrido para o Davi, talvez tudo isso tivesse sido evitado, né? Mas como o Davi ele não era um pai muito presente, por ser rei, por ter muito serviço, cada um tem uma desculpa diferente, né? Eu não tenho tempo, porque... Então, não tem essa desculpa. Para sua família, você tem que ter tempo. Para os seus filhos, você tem que ter tempo. Para sua esposa, você tem que ter tempo. Para o seu Deus, você tem que ter tempo. Então, não coloquem desculpas que, por falta de tempo, por muito serviço, você não consegue fazer essas coisas. Quem faz o tempo é você. Qual que é a sua prioridade? Então pense nisso. Este é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.